Paz, irmãos, Deus abençoe vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. Quarta parte do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, dando seguimento ao estudo sobre apostasia. Amós, capítulo 8, eu falei em Daniel 11, na parte anterior, agora eu vou falar do profeta Amós, capítulo 8. E tem outros profetas também. Né? Jurou o Senhor, capítulo 8, verso 7, Amós. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Glória de Jacó é a transfiguração do nosso corpo. Eu não me esquecerei de todas as suas obras, para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará, como o rio do Egito. Aqui então está em paralelo com Zacarias 11, quando fala que o rio Nilo vai se secar, assim como o rio Eufrates. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se coloque ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Olha aí, o sol vai se pôr ao meio-dia, e não no finalzinho da tarde, né, como nós estamos acostumados. Né? Isso vai ser um dia tremendo. Verso 10. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por filho único. Luto com fim será como dia de amarguras. Aqui tá ligado lá quando Apocalipse 1, verso 7, se eu não me engano. E todo olho verá, e todos os homens da terra se lamentarão sobre ele, né, sobre o filho, como filho do unigênito do Pai. Né? Não lembro a expressão correta aqui. Verso de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan? E como é que é certo viver o culto de Berzeba? Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Outro paralelo com Hebreus, capítulo 6, verso 4, né? É impossível trazer essas pessoas ao arrependimento, né? Porque são pessoas que vão assentar no coração a adorarem a besta, para estar vivendo o tempo da apostasia, e eles vão procurar de mar a mar, para ouvir a palavra, mas não vão encontrar a palavra. Né? Por quê? Porque uma parte da igreja vai ser conduzida para o deserto, né? E esse estudo eu vou fazer em outro momento, tá? Existem muitas profecias que a igreja vai ser conduzida para o deserto, certo? E não é um deserto literal de areia e sol, essas coisas, né? É um outro tipo de deserto. Eu já falei, acho que na primeira parte, não lembro uma das partes, eu falei um pouquinho, mas resumidamente, né? Num outro momento eu vou fazer um estudo mais aprofundado, junto lá com o Apocalipse 12, para vocês compreenderem melhor essa situação da igreja no deserto, tá certo? É muita coisa, é muita informação, irmãos. Né? É muita informação, porque são todos os profetas falando, né, desse assunto, entende? O Senhor Deus colocou tudo, absolutamente tudo que vai ocorrer com o homem na sua palavra, entende? Então tudo que eu preciso saber está na palavra. Então, e quando você começa a observar, meditar e procurar, você encontra. E quando você encontra uma, eu vou falar como cearense aí, né? Uma ruma de coisas, né? Bastante coisas, então o negócio é grande, gente, o assunto é grande. Não dá para falar num único vídeo, tem que fazer vários vídeos. E essa expressão que aparece aqui, né, de Berzeba e Dan, Deus está dizendo de uma extremidade a outra extremidade de Israel, né? Dan é o reino do norte, é o limite com a Síria, com o Líbano, perto da Turquia, lá em cima. E aqui embaixo é Berzeba, né? Perto do rio do Egito, né? Certo? Bem aqui embaixo. É quando a gente quer usar uma expressão aqui no Brasil, por exemplo, né? Ah, tal notícia correu desde Iapoque ao Chuí, né? São duas extremidades do Brasil, se eu não me engano. Agora eu entrei em bolas aqui. Não sei se é isso mesmo. Mas é de uma extremidade a outra. Acho que é a extremidade do Brasil e é isso mesmo. As duas extremidades do Brasil, entende? A notícia vai correr por todo o país, entende? Então aqui está falando de Israel, né? Desde Dan até Berzeba. Vão correr e não vão encontrar a palavra, certo? Não querer ouvir, não vão conseguir encontrar a palavra do mestre, tá certo?
Porque a palavra do mestre tem que ser escondida onde? No coração. O salmista não vai falar? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? E eles querem procurar onde? Nos templos, né? Vão procurar e não vão achar. Porque a palavra tem que ser direcionada para o coração, para nossa mente, tá certo? Outro ponto. Agora a gente vai... Eu vou comentar agora sobre o filme Deixados para Trás. Lembra da parte anterior que eu falei um pouco sobre a galera lá os assembleianos, mais precisamente? Eu falo assembleiano pentecostais aí tem várias denominações, né? Várias vertentes. E o que eu quero dizer é que eles afirmam que o arrebatamento secreto, quando acontecer, o Espírito Santo sai da terra, né? Mas olha só que interessante. Neste próprio filme, né, que eles gostam de assistir e colocam como verdade para eles, dentro do filme acontece o arrebatamento, a igreja sobe, o Espírito Santo sobe, a terra entra em caos, aquela destruição total, beleza, aí o filme começa a rolar. Dali a pouquinho aparece o repórter lá, o Buck Williams, e ele começa a pesquisar para saber o que aconteceu que as pessoas sumiram da terra. Meu Deus, é extraterrestre, o que acontece? E ele começa a investigar, e de repente um pastor, né, começa a explicar para ele, olha, tá em Daniel, tá em 2 Tessalonicenses, tá em tal lugar. E ele fala, peraí, tá dando até medo. É verdade, tá batendo. Mas eu vou fazer mais pesquisa, e sai correndo. Quando ele sai correndo, o próprio pastor vai falar, ei Buck, não ignora, porque isso que eu tô falando é verdade, você sente o Espírito de Deus aí, ó, falando no seu coração. Mas o Espírito Santo não subiu? Vocês estão compreendendo que até dentro do filme eles colocam o Espírito Santo atuando lá? Mas eles mesmos falam que o Espírito Santo sai da terra quando a igreja é arrebatada. Olha só que coisa coerente. Não é verdade? Futuramente eu vou falar de um outro ponto do filme em outro vídeo. Tá certo? Então agora eu fiz uma pergunta lá no finalzinho da outra parte. Uma pergunta para vocês meditarem, né? Quem que é deixado? Quem que é ficado na terra? O ímpio ou o justo? Quem que é tomado? O ímpio ou o justo? Quando Jesus fala, estarão duas pessoas no leito. Um é tomado e o outro é deixado. Estarão duas no moinho, uma é tomada e a outra pessoa é deixada. Tá dois no campo, um é tomado e o outro é deixado. Lembrai-vos do dia de Noé. Casavam e se davam em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem? Os ímpios, né? Ou a galera da apostasia da época, né? Entende? Então, na verdade, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que ele vai arrancar o ímpio, vai tomar o ímpio, vai destruir o ímpio, ele vai exterminar o ímpio e o justo vai ficar. Então, quem vai ficar é o justo e o ímpio vai ser arrancado, vai ser exterminado. Está compreendendo? Eu sei que tem a parábola lá do joio e do trigo, né? Que ambos são arrancados, né? Depois um é colocado no celeiro e o outro é jogado no fogo para ser lançado, né? Isso eu vou fazer um vídeo depois, futuramente, eu não sei qual momento, para explicar essa situação. Mas uma coisa confirma a outra, a palavra não entra em choque, tá certo? Mas vamos dar seguimento aqui no pensamento. Então o Senhor Deus, né, quando ele fala nos profetas que iria arrancar os homens maus da terra os descendentes de Israel possuiriam a terra, os remanescentes de Israel possuiriam a terra, né? Os seus... eu esqueci o nome da palavra aqui. Enfim, quando Deus falou na boca desses profetas, é o próprio Jesus que está falando ali, entende? E ele falou lá atrás. Então, Números vai falar que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? Aquilo que ele faz, ele confirma logo na frente, né? E todas as suas obras são perfeitas, né? Então ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o de amanhã, certo? O que ele falou lá no passado, ele confirma hoje e confirma no futuro. Ele não entra em contradição nas suas afirmações, tá certo? Então nos profetas está dizendo que os ímpios serão arrancados, serão destruídos, serão exterminados, mas os justos permanecerão na terra para sempre. E justo nos profetas e nos salmos são aqueles que foram justificados por alguém. Alguém cujo o nome é Yeshua, é Jesus. Você está compreendendo? Então quando a palavra fala, sem ser no Novo Testamento, de santos e de justo, está falando de alguém que foi purificado por alguém.
tá certo? A profecia está apontando para o futuro, está falando dos justos. Então é preciso até meditar nesses pontos. Coisas que iriam acontecer no futuro. Jesus viria no futuro e ia justificar a muitos para poder fazer se cumprir isso, tá certo? Eu gravei alguns vídeos já logo atrás sobre o Salmo de número 37, certo? Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Mas hoje, agora nesse momento, eu quero ler o Salmo 37 inteirinho. Não sei se a parte vai ficar muito grande, peço paciência, né? Porque a gente vai estudar a palavra, então tem que ter paciência, né? Quem quer aprender tem que ter paciência para ouvir, para as explicações, porque não dá para falar rapidamente, até tento falar rápido, né? Mas são muitos assuntos que precisam ser analisados. E existem outros pontos da galera do arrebatamento secreto que estão envolvidos, entende? Você que já tem um pouco de entendimento sobre a área do arrebatamento que não é secreto, eu peço que você tenha um pouco de paciência, que algumas coisas aqui que eu vou falar, que talvez fique repetitivo para você, mas é preciso frisar para eles entenderem que isso não tem base bíblica, tá certo? Então, por favor, aguenta a mão aí. Salmo 37, verso de número 1. Lembrando que Mateus 5,5, Jesus fala que os mansos herdarão a terra e viverão nela para sempre, né? Isaías 65, 66 vai falar a mesma coisa, em 61, Isaías 63, enfim, todos os profetas, né? E quando Deus fala na boca dos profetas, é o próprio Jesus falando, tá certo? Tenha em mente isso também. E o salmista aqui não é diferente, né? É o próprio Jesus falando através da vida do salmista, tá certo? Então vamos continuar, vamos dar seguimento na leitura, com muita atenção, tá? Não fiquem indignados por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Quem que pratica a iniquidade? Os apóstatas, né? Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e se alimenta da verdade. Que verdade? A palavra, né? Verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você já sabe o que é coração, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e o mais Ele fará. Todo mundo gosta desse verso, né? Posta texto, vídeo, Facebook com esse texto, né? Sem saber o que está sendo falado no contexto, né? O que Deus está dizendo. 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. A gente leu lá em Amós, né, que o sol vai se colocar ao meio-dia para algumas pessoas. Para nós o sol vai sair ao meio-dia. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa que ele leva a cabo os seus maus desígnios, né? Tem muitas pessoas, né, que a gente olha, a gente vê que a vida daquela pessoa não é uma pessoa que tem a vida nos caminhos do Senhor, né? É uma pessoa que é ímpia, né, nos seus caminhos, nos seus procedimentos, no seu falar. Mas essa pessoa é próspera. A vida dela, de uma certa forma, entre aspas, né, está indo de vento em popa, está indo uma bênção. E o Senhor Deus está falando, não fique irritado, não se fique indignado. Verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, certamente isso vai acabar mal para você. Verso 9. Porque os malfeitores, esses dos quais nós estamos estudando, os que violam a lei, a aliança, serão exterminados. Mas aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra. 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não os acharás. 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está compreendendo? É Jesus falando aqui, ó, na boca do salmista. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo. Você sabe o que é justo. Quem é justo, né? Já foi justificado. E contra ele ringe os dentes. Rir-se dele o Senhor, por ver se está se aproximando o seu dia, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento. 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre ou necessitado e para matar os que trilham o caminho reto. Está falando lá de Apocalipse 11, as duas testemunhas. Verso 15. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, o próprio altar, o próprio templo. E os seus arcos serão espedaçados.
Mais vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados os dias do mal, e nos dias da fome serão fartos. 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viços das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. 21. O ímpio pede emprestado e não paga. Agora o justo, porém, se compadece e dá. 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e não o céu, e serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa. 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. 24. Se cair, não fica prostrado, porque o Senhor o levanta, o segura pela mão. 25. Eu já fui moço, agora eu sou velho, porém jamais ouvi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, né? Esse verso aqui é muito profundo, nem vou entrar nele, porque dá para fazer uns 2 vídeos só nesse verso aí. 26. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. 28. Ou melhor, 27. Aparte-te do mal e faz o bem, e será perpétua a sua morada. 28. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos, a igreja. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada, será levada, será tomada, será tirada. 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Para sempre. O justo nunca vai sair da terra. Tem que dar uma contradição aqui, uma refrescada na sua memória para você entender o que Deus está falando, né? E é para o futuro, não é no passado, não, ainda não aconteceu. O 29 de novo lá. Os justos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, não sei se é 1º ou 2 Coríntios, verso 17, capítulo 17, verso 5, ou capítulo 5, verso 17, agora me confundi aqui, mas é um desses dois. Aquele que não conheceu o pecado, isso é, Cristo, né? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos justificou através do seu corpo, né? Através da sua vida piedosa. Amém? Então, quando está falando de justo, aqui está falando de alguém que foi justificado em Cristo. Tá certo? Tá, é futuro. E esses que foram justificados em Cristo possuirão a terra e habitarão nela para sempre. E isso é para o futuro. Ou seja, quando Cristo arrebatar a igreja. É isso que ele está falando aqui, ó. 30, né? A boca do justo profere sabedoria, mas a língua do que fala, ou melhor, a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. 31. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. 32. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Já está falando do Apocalipse 11 de novo. Mas o Senhor não deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Verso 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra e não o céu. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Os justos vão visualizar, vão ver os ímpios sendo exterminados. Agora, se você subir antes, não tem como você ver. Mas é o mestre que está falando. Os justos vão ver os ímpios sendo destruídos. Tá certo? Se eu for arrebatado antes da destruição dos ímpios, eu não vou ver. E aí a palavra de Deus vai entrar em contradição, né? Verso de número 35. Vi um ímpio prepotente e expandir-se qual o cedro do Líbano. Esse ímpio aqui é o anticristo. Aí ele vai crescer como o cedro do Líbano, né? Porque o cedro daquela árvore ela é gigantesca, alta, né? Parece que o topo dela vai lá no céu. 36. Passei e eis que desaparecera. Eu procurei-o e já não foi encontrado. 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Essa é a palavra que eu queria encontrar lá nos profetas, quando eu estava falando no início do vídeo. O justo vai ter a sua posteridade, né? Os israelitas teriam a sua posteridade possuindo a terra. Tá certo? 39. Não, 38.
Quanto aos transgressores, isto é, os violadores da aliança, os que entraram na apostasia, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada, jogada no lago de fogo. Vem do Senhor a salvação dos justos, e ele é a sua fortaleza no dia da sua tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra os limpos e os salva, porque nele buscam refúgio. Olha que salmo lindo. Fechando aqui então. Mateus 5,5, Jesus vai falar. Os mansos herdarão a terra, né? Então não entra em contradição com o Salmo 37, tá certo? Porque é ele mesmo que está falando em todas as profecias, né? E que mais? Apocalipse 5,10 também vai mostrar lá, né? Jesus começando a reinar, e aqueles que foram comprados da terra, que se tornaram reis e sacerdotes, né? Reinarão sobre a terra, né? Tá certo? Depois do arrebatamento. Mais um texto. Daniel, para a gente fechar. Sei que está um pouquinho grande, aguenta a mão, mas eu preciso concluir o pensamento aqui. Ó. Daniel 7. Daniel 7, verso 22. Que vai dizer assim. Ele está falando do chifre pequeno, as coisas que o chifre pequeno ia acontecer na terra, etc. Aí no 22 ele vai falar: até que veio o ancião de dias, isto é, Cristo, e fez justiça aos santos do Altíssimo, que nós, santos do Altíssimo, é os justos, né? Foram lavados no sangue. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Qual reino? O reino do céu, o reino dos céus, mas que posteriormente ia ser colocado na terra, estabelecido na terra, tá certo? Verso 27. Aí vai concluir o pensamento, ó. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, veja, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino, o mesmo do verso 22, será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso não entra em contradição lá em Apocalipse, quando Jesus faz promessa para uma das igrejas, aquela que aguardar ele e ficar firme até o fim da grande tribulação, permanecer firme, ele vai colocar como cabeça, né? Como uma vara de ferro, essa igreja vai reger as nações, né? Ou seja, todos os domínios debaixo do céu vão ter que obedecer à igreja no reino milenar. E isso também não entra em contradição com Deuteronômio 28, né? Quando Deus fala lá, por exemplo, num dos versos, que eu não lembro o verso, mas está lá, né? O Senhor te colocará por cabeça de nações e não por cauda. Então, até para quem já leu o verso Deuteronômio 28, o capítulo, desculpa, se deliciou com as palavras que tem ali, né? Coisas lindas, fantásticas, cuja ainda não se cumpriram na sua vida nem na minha. Num passado anteriormente eu pensava, eu meditava naquilo e falava, poxa vida, quando é que isso vai se cumprir na minha vida, né? Eu sou amaldiçoado porque nada disso está acontecendo na minha vida. Mas hoje eu tenho entendimento, eu posso falar com certeza para você. Aquilo ali é um reflexo do que vai acontecer no milênio, no reino de Cristo. E é para todos os seus santos. Nós vamos desfrutar sim de tudo aquilo, né? Então não fique triste, não fique angustiado, não fique pensativo quando você lê lá e comparar com a sua vida terrena no momento e entrar em choque. Mas aquilo é um reflexo do qual vai acontecer somente no milênio, tá? Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre aquele capítulo lá, para explicar melhor, mas não fique triste quando você lê lá e não entrar, não dá certo com a nossa vida hoje, né? Nada encaixa na nossa vida hoje do que está sendo falado lá, tá certo? Verso 28, Daniel no caso, né? Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, eu, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas eu guardei estas coisas no coração, no templo, no altar, entende? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham compreendido esses estudos, nessas explicações, né? Caso não tenham compreendido, se ficou algum ponto em dúvida, por favor, manda no comentário lá, se tiver vergonha, pode chamar no privado, no PV, não tem problema, a gente esclarece. O importante é que você não fique em dúvida, e sim caminhe na luz do Senhor, no caminho da retidão e da justiça, tá certo? Deus abençoe, e eu ainda vou voltar com a parte de número 5, né, tá certo? Vou tentar finalizar na parte do número 5, eu vou ver aqui como é que vai ficar o vídeo. Na parte 5 eu vou tentar finalizar, mas eu vou colocar isso na lousa. Eu vou colocar Daniel, eu vou colocar a 2ª Tessalonicenses e 1ª Tessalonicenses e Apocalipse 10 na lousa. Vou ver se cabe os 3 na lousa. Aí a gente vai enxergar lá reino, anjo, trombeta, ou seja, todos os eventos acontecendo em paralelo, tá certo? Isso na lousa, num quadro, vai ficar mais fácil de você compreender.
Você vai ver que a palavra do mestre não entra em contradição em nenhum momento, ela não entra em choque, tá certo? Deus abençoe e até a próxima então, em nome de Jesus.